pessoal, eu sou Patrícia Minarelli e esse aqui é mais um bate-papo astrológico, essa série de vídeos que eu venho fazendo e trocando informações, trazendo sempre alguma dúvida ou pergunta de vocês, né? Aproveito para pedir a participação de vocês, então se você está vendo esse vídeo, veja os outros, né, que eu tenho aqui no canal, para você também poder entender a proposta, mas mande a sua pergunta, mande sua dúvida, que eu faço os vídeos respondendo, tá? Com o conteúdo que você trouxer para mim. Bom, essa semana eu tenho uma pergunta do Eduardo Gabriel, né? Então, Edu me faz uma pergunta interessante, né? E eu aproveito que essa é uma pergunta que eu já vou explicar outras coisas também, tá? Então, ele me perguntou se é possível existir, fazer ou calcular mapa de religiões, né? Isso é muito interessante, então, respondendo a pergunta do Edu, dá sim para fazer mapa, porque absolutamente tudo que tem uma data oficial, não é, de nascimento, em um horário, uma cidade, ou seja, todo o evento que puder ser registrado, é possível se calcular um mapa. Então a gente já respondendo outras questões, a aplicabilidade da astrologia é muito grande, muito vasta. Achar que a astrologia é só o horóscopo que a gente lê nas revistas e nos jornais, apesar de ser um estudo também interessante de astrologia, para poder divulgar e para poder, vamos dizer assim, ser mais conhecido e em todos os meios de comunicação, aquele horóscopo não reflete, assim, praticamente nada, né? Não reflete a dimensão enorme, né? Universal, grandiosa da astrologia. Então, como saber milenar, como uma ciência humana, ou como uma ciência já foi chamada de ciência, ou seja, a gente tem um conteúdo aí de uns 6.000 anos de história, praticamente oficial de astrologia, né? Com registros, com coisas. Então, a forma de aplicar esse saber é também muito vasta, né? Existem muitas formas. E essa pergunta do Edu veio trazer essa questão de aplicabilidade, ou seja, é possível fazer mapa de religião, de empresa, de negócios, de eventos? Sim, é possível fazer mapa de tudo isso, desde que tenhamos o horário, a data do nascimento daquele evento. A questão que fica com esta pergunta, em se tratando do campo religioso, as religiões que conhecemos hoje são muito velhas, né, se a gente pensa assim. Então não são coisas que aconteceram agora, né, 100 anos, 200 anos. Poucas religiões começaram agora. Então as mais tradicionais são religiões que a gente não conseguiria fazer um mapa, porque não sabemos quando é que elas nasceram, né? Não adianta falar que nasceu tal ano ou naquele ano, então não tem como calcular um mapa dessa forma. Podemos entender o que tinha no céu naquele período, mas para se ter realmente um mapa, pergunta em relação a mapa, a gente tem que ter uma data oficial de nascimento disso, né? E algumas religiões têm, né? São religiões recentes e que tiveram um marco, né? Um momento oficial de nascimento. Então podemos fazer. Inclusive eu tenho um trabalho paralelo nisso, sobre uma religião. Então assim, podemos fazer mapa de religião e de evento, tá? O importante é saber marcar, né, essa data que iniciou esse ciclo, assim como também é possível o mapa das empresas, né? Então é realmente uma pergunta interessante e mostra um pouco das aplicações. E já falando também sobre isso, dentro da minha área de especialização, que é a astrologia empresarial, a gente faz muito esse trabalho, né, de cálculo de melhores momentos para as coisas acontecerem. Porque o céu está aí, né? O tempo inteiro estamos vendo desafios e facilidades e oportunidades. A questão é mapear isso, ou seja, saber exatamente quando que é um dia bom para alguma coisa. E outra coisa importante nesse quesito também, já pegando a questão da astrologia que a gente chama de elecional ou eletiva, que é a escolha de uma data, é importante também entender que quando a gente fala vamos escolher uma data, é em relação a quê? Porque assim, olha que coisa interessante, as pessoas às vezes perguntam isso também, né? Então já fica também como uma resposta. Olha, esse dia tá bom para mim? Então, a pergunta sempre é, bom para quê? Primeiro ponto, qual o objetivo para ser bom ou ruim, né? Porque sempre vão ter coisas boas, sempre vão ter coisas ruins. Então, o primeiro ponto é saber o que você está exatamente analisando. Bom para quê? E depois, bom para quem, né? Por isso que essa escolha de datas, ela está vinculada ao mapa individual. Então é importante fazer o fundamento do estudo,
Porque simplesmente analisar se um dia é bom ou ruim, é em relação a quê? Né? Então, que tipo de informação a gente pode analisar? Olha, eu faço, por exemplo, a astrovisão. A astrovisão é a visão do céu naquela semana. Eu sempre coloco os aspectos negativos, os desafios daquela semana. Só que para muitas pessoas, aqueles desafios são coisas muito boas, né? Então, nem todo mundo vai perceber ou vai interpretar de uma forma ruim. Essa questão do ruim, do bem e o mal é outra questão que serve para um bate-papo astrológico também, né? Quando as pessoas também me perguntam se o mapa tá bom, esse ano, meu mapa tá bom esse ano ou não? A minha previsão esse ano tá boa ou não? Então, pessoal, é muito relativo. Boa em relação a quê? Então, é bom para mudar, bom para se fixar, bom para fazer uma viagem, bom para não viajar. Quer dizer, bom para quê? Né? Isso é importante porque define a linha do raciocínio para se trabalhar com a informação astrológica. Não pode ser aleatório, não pode ser assim, bom o quê? Né? De repente a chuva é uma coisa ruim se você está sem o guarda-chuva, não é? Mas se você está com o guarda-chuva e foi pego desprevenido, você vai ter um guarda-chuva e a chuva não vai te fazer muito efeito, né? Ou senão a agricultura necessita da chuva, então é muito bom quando chove, certo? Ou muito ruim quando chove, quando inunda as coisas. Então, bem e mal é uma questão relativa, é uma questão que a gente precisa, com cuidado, observar, porque senão a gente cai nesse dilema de coisas boas e coisas ruins, separa tudo e fica uma coisa bem complicada no pensamento astrológico, porque aspectos que a princípio são desafiadores, eles podem no médio e longo prazo, por exemplo, se mostrar de uma eficiência incrível para aquela pessoa ter um dinamismo na vida. E aspectos que aparentemente são muito bons, a gente tecnicamente analisa como coisas muito boas, no final pode acomodar, pode trazer uma facilidade tão grande que a pessoa depois não simplesmente não faz nada, porque o aspecto é muito bom, muito positivo. Então, como eu já li, já estudei, já aprendi com várias pessoas também, não é? A gente olha para o céu e vê muitas coisas, mas o que é exatamente o que eu estou procurando? Né? Se eu falar, eu estou olhando para o céu e o céu seria o mapa, eu estou olhando para o mapa, mas eu quero ver o que nesse mapa? Não é? Então, numa eletiva, que é justamente eleger uma data para determinadas situações, primeiro ponto importante é saber para que você quer aquela data. Não é? Dia bom e dia ruim, essa linha de raciocínio não vai funcionar. Né? Então, para que você quer aquela data? É para abrir uma empresa X, é para abrir uma empresa de determinado produto, então você tem que analisar isso, vincular as informações a isso. Então, no caso de uma religião, nunca vamos analisar como uma pessoa, mas o mapa é o mesmo, vamos dizer assim, mesmo gráfico, a mesma simbologia para uma pessoa. Então, não existe dados diferentes só porque é um negócio, não existe dados diferentes só porque é uma religião, é mapa. Mapa astral, pessoal, mapa astral. Data, horário, cidade, cálculo, matemático, e temos aquele desenho que todo mundo já viu, todo mundo conhece, de formas diferentes, porque cada programa de astrologia desenha de um jeito, tem cores diferenciadas, mas o mapa é mapa. E com aquele mapa, aí sim, a gente estuda aquele organismo, se for uma empresa, se for uma associação de pessoas, se for um culto, se for uma religião. Mas o mapa é o mapa, então sim, a gente pode fazer. E é uma coisa muito legal, né, para quem está dentro daquele processo, ou seja, numa empresa, num evento ou numa associação ou até num grupo religioso, é muito legal conhecer, né, o mapa do seu caminho espiritual, do seu caminho religioso. Isso para as novas, né? Aquelas religiões antigas, imagina, como que a gente sabe sobre a religião egípcia, por exemplo, né? Ou seja, quando que foi fundado isso? Não sabemos, mas realmente para ter o desenho do mapa, data, horário e cidade. Tá bom? Bom, pessoal, eu queria pedir para vocês colaborarem com esse projeto, mandem sua pergunta, tá? Eu vou responder, a gente vai conversar mais, se você tiver alguma curiosidade também, sobre qualquer campo da astrologia, aplicação e campos de estudo e perguntas ou dúvidas, mande sua pergunta, que eu vou fazer o vídeo te respondendo, tá bom? E também assina o canal, né? Assina o canal para você receber em primeira mão os vídeos quando eles são postados. E temos a astrovisão. A astrovisão também é aquela visão do céu daquela semana, onde a gente vai se orientando com as informações astrológicas, tá? Que a gente vai tendo e vai acompanhando a natureza. Uma coisa legal dos horóscopos, da astrovisão e das pessoas que trabalham com essas análises, né? É que quando a gente tem uma informação sobre
algo, né, que a gente faz a previsão, por exemplo, o que tem no céu agora, o que vai ter daqui a um mês, e como isso é interpretado dentro da astrologia, é legal, porque é uma mais-valia, pessoal. A gente tem informações, né? Depois você vai decidir, pode decidir melhor alguns passos que você vai dar. Lógico que nada é determinado, né? Nada é fatídico, mas saber mais ou menos como é que está o céu é legal, é bem interessante. A gente aumenta o nosso poder de decisão e escolhe melhor, né? Afinal de contas, a gente aprende, né, vivenciando os processos. Então, saber que tem uma tensão no céu e você analisar como é que você está reagindo àquela tensão que está no céu é um trabalho de autoconhecimento. Quando acontecer novamente uma tensão no céu, você sabe e viveu a experiência e se tornou consciente dessa experiência. É assim que a gente vai crescendo, tá? Então fica aí a dica para você também ver a astrovisão semanal, tá bom, pessoal? Olha, então foi mais um bate-papo astrológico. Estou aguardando a sua pergunta, sua participação e aproveita para assinar o canal, tá bom? Até o próximo bate-papo.